pessoal, beleza? Hoje tem uma receitinha para vocês muito especial. Ela é muito fácil de se fazer e é deliciosa. Como um clássico, que é um pudim, só que é um pudim de 4 leites e é delicioso. Vamos lá aprender essa receitinha? Então, o primeiro passo da nossa receita vai ser fazer a calda. Para isso, nós vamos precisar de 1/4 de xícara de água e meia xícara de chá de açúcar. Então, em uma panela, nós vamos acrescentar o açúcar refinado. E aí, nós vamos ligar o fogo em fogo alto, inicialmente, para a gente poder derreter esse nosso açúcar. Então, depois de um tempinho, nossa panela no fogo já começou a esquentar e o nosso açúcar ele começa a derreter, porém, ele fica como se ele estivesse empedrado. Fica várias pedrinhas de açúcar, é perfeitamente normal, é isso que a gente quer. Então, a gente não pode parar de mexer, porque se a gente parar de mexer, vai queimar o nosso açúcar. Então, a todo momento vai formar essas pedrinhas, a gente continua mexendo. Olha, aqui nós chegamos já num ponto que já empedrou todo o nosso açúcar e agora ele começa a dissolver. Então a gente continua da mesma forma, mexendo, para ele poder dissolver sem queimar o nosso açúcar. Isso, se você não tiver muita segurança de fazer essa calda, você pode colocar em fogo médio. Eu faço ela no fogo alto e depois eu abaixo o fogo para não queimar o caramelo e eu vou mostrar para vocês o ponto em que eu costumo abaixar o fogo. Mas se vocês não sentirem segurança, pode fazer no fogo médio. E aí a gente vai esperar dissolver literalmente todo o açúcar, tá vendo? Ó, que já tá sumindo, ainda tem umas pedrinhas, então eu vou continuar mexendo. Quando for o ponto eu vou mostrar para vocês. Olha, aqui já dissolveu literalmente todo o nosso açúcar, já não tenho mais nenhuma pedrinha, então eu abaixo o fogo, coloco no fogo mínimo para não queimar o caramelo e agora vai ser a hora que a gente vai adicionar a nossa água. Só que nesse momento muito cuidado, porque o fogo ele já vai estar no mínimo, porém ele espirra muito quando você coloca água, então você vai fazendo esse processo aos poucos. Coloca um pouquinho de água, mexe, coloca mais um pouquinho de água, mexe mais um pouco, até que você termine de colocar toda a água e vai ficar um caramelo líquido. Né, vai dissolver todo o caramelo literalmente, então vai ficar num ponto meio líquido que eu vou mostrar pra vocês e vai ser o ponto que a gente vai desligar o fogo. Olha, tá vendo, gente, que ele parece que tá meio aguado, ó, mas já tá todo derretido, já não tem mais nada pra derreter, então esse é o ponto, ó. É como se fosse um ponto de fio, né? Mas está literalmente líquido. Então, nesse momento, você já pode desligar o fogo, porque ela vai engrossar essa calda quando ela estiver esfriando. Então, ela engrossa sozinha. Então, nesse ponto, você já pode desligar o fogo e a gente vai utilizar a nossa forma de pudim. E aí não precisa untar, não precisa nada. E a gente joga toda a nossa calda líquida, da forma que está, dentro dessa forma. E aí a gente deixa esfriar. Enquanto isso, nós vamos preparando a massa do nosso pudim. E para fazer o nosso pudim, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, contendo 395 gramas. Uma lata de creme de leite ou uma caixinha de creme de leite. E se for utilizar a lata, tira o soro, tá? 5 ovos. Uma colher de sopa de essência de baunilha, equivalente a 15 ml. 3 colheres de sopa de leite em pó cheias. 2 latas de leite comum. Pode ser leite integral, leite desnatado, aí fica a seu critério. Eu deixei aí para vocês, para mostrar a medida, né, da lata. Essa que tá na vasilha eu também medi na lata, então são 2 latas de leite comum. E aí no primeiro passo da nossa receita, nós vamos adicionar os ovos primeiramente no liquidificador. E junto com esses ovos, nós vamos acrescentar a essência de baunilha. Então toda a essência de baunilha também vai junto com os ovos. E nesse momento, a gente vai liquidificar essa mistura.
Com essa nossa mistura já liquidificada, nós vamos continuar a acrescentar o restante dos ingredientes. Então agora nós vamos acrescentar o leite em pó. Acrescentar também o leite condensado. O creme de leite, sem soro, se for usada a lata. E o leite comum. Então eu estou acrescentando uma lata de leite comum, mas quando vocês viram aí, meu liquidificador, ele já tá cheio, ele não cabe. Então o que eu fiz? Eu bati essa mistura, bati bem no liquidificador para misturar tudo. E agora eu vou acrescentar essa mistura numa jarra. E nessa jarra eu vou acrescentar a outra medida de leite que eu não consegui acrescentar no liquidificador por ele ser pequeno. Então é até bom que isso aconteça para vocês verem que é possível fazer o pudim caso vocês tenham um liquidificador pequeno. Então eu estou acrescentando aí o leite no liquidificador para até tirar um pouco dessa mistura que permaneceu aí da nossa massa que a gente bateu anteriormente. E agora eu vou adicionar esse leite junto à nossa massa e vou mexer muito bem com o auxílio de uma colher. Então eu só estou misturando o leite à parte justamente porque não coube no liquidificador toda essa mistura. Então ela está pronta para a gente poder acrescentar diretamente na nossa calda. E aí eu quero mostrar, olha como a nossa calda engrossou, ó. Ela esfriou e ela já está bem grossinha, a diferença de como ela estava quando a gente desligou o fogo, que ela estava bem líquida. Então o que a gente vai fazer? A gente vai caramelizar essa forma. Então se você quiser fazer como eu tô fazendo aí com o auxílio de uma colher, vai passando o caramelo por toda a forma, inclusive aí no meio. Se não quiser utilizar a colher, também não precisa, é só ir girando a forma. Então aqui com nossa forma devidamente caramelizada é hora de acrescentar a massa. Para isso eu vou utilizar uma colher, vou virar ela de costas e vou jogar a massa por cima da colher. Para que fazer isso? Para que quando você jogar a massa, ela não se misture ao caramelo. Então você vai adicionando nas costas da colher, bem devagar, não precisa colocar de uma vez, vai colocando aos poucos. E dessa forma o caramelo ele ficará separado da nossa massa. Então nossa massa já está ok. E aí nós vamos pegar uma assadeira e colocar um pano de prato ao fundo. Em cima desse pano de prato nós vamos colocar água fervente, para que a gente possa levar o nosso pudim em banho-maria. Então a gente coloca bastante água aí, a água quente, tá? Não pode ser água fria. E depois a gente coloca a nossa forma para que a gente possa levar para assar em banho-maria. Então com a nossa forma aí já na posição correta, eu até vou colocar um pouquinho mais de água nessa forma para que fique até mais ou menos a metade da nossa forma de pudim. E aí antes de levar para assar, eu vou colocar por cima do nosso pudim um pedaço de papel alumínio para que ele possa cozinhar da melhor forma. Lembrando que essa parte brilhosa ela vai ficar voltada para o pudim e a parte que não tem brilho fica para cima. Então a gente coloca bem rente a forma de pudim e dessa forma nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos uns 40 a 45 minutos. E aí você faz o teste do palito, se seu palito sair limpo é porque o seu pudim já está bom. Então aí está o resultado do nosso pudim. Eu tirei o papel alumínio um pouco antes dele ficar pronto para ele dar uma douradinha. E aí eu fiz o teste do palito, saiu limpinho, tá ok. E aí agora eu vou desenformar esse pudim. Então para isso eu vou passar uma faquinha bem rente à forma, somente para soltar as laterais e o meio. Então você faz isso por toda a volta do pudim, com cuidado, não precisa ser com força, vai com delicadeza, né, para não cortar o pudim. Então aí você vai fazendo isso em toda a volta e no meio, e depois a gente desenforma com facilidade. Lembrando que é importante que o seu pudim já esteja totalmente frio para você fazer esse processo, porque se você fizer isso com ele morno ou com ele ainda quente,
Quando você for desenformar, ele vai desmontar inteiro. Então espera ele esfriar por completo. Se não quiser, não precisa nem colocar na geladeira, mas deixa ele esfriar por completo para depois poder desenformar. E se por acaso você colocar ele na geladeira e tiver dificuldade para desenformar, porque o caramelo já vai ter endurecido um pouco, você pode levar um pouco para o fogo para derreter o caramelo. Então eu coloquei um prato por cima da nossa forma e vou virar com cuidado. Eu já senti que soltou o pudim e aí agora eu só vou levantar a forma com cuidado também. E desenformou o nosso pudim, muito lindo. A nossa calda tá bem volumosa, uma calda bem brilhante, bem bonita. E, gente, esse pudim é sensacional. Se um pudim de leite comum já é gostoso, imagina um pudim de 4 leites, gente. É sensacional. E aí eu vou cortar para vocês verem como é que ficou por dentro. Pessoal, não sei nem se essa é a palavra, mas esse pudim ele ficou tão suculento, ele ficou tão macio, tão saboroso, que vale muito a pena vocês fazerem. Então, se vocês fizerem, me conte aí nos comentários o que acharam desse pudim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Se gostaram, dá aquele like que é para ajudar o canal. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, porque isso ajuda muito a fortalecer para eu poder trazer mais e mais receitas para vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Beijinho, pessoal. Até mais.